Ei, pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do programa Giovana Balma Podcast. E hoje a nossa entrevistada, ela foi convidada justamente porque eu fiz um mapa do nascimento com ela e eu tenho certeza que muitas pessoas não sabem como funciona. Então, há muitos e muitos anos eu fiz filosofia, a maneira clássica, e eu já tinha estudado vários filósofos e gosto muito das sete leis herméticas de Hermes Trismegisto, né? A gente não sabe se viveu ou não, mas as leis são bem bacanas, são leis que a gente usa no dia a dia. E ela se especializou nessa profissão como analista e terapeuta existencial. Nós estamos com a Tatiana Pisani. Seja bem-vinda, Tatiana. Muito obrigada, Giovana. Olá, pessoal. Um prazer participar e levar essa ferramenta aí de autoconhecimento, que tem trazido tanto benefício para tanta gente. Prazer, muito obrigada, Giovana, pelo convite. Eu é que agradeço. Você sabe que você sempre vai ser bem-vinda, Ah, né? muito obrigada. Além de gostar muito do trabalho da Tatiana, nós somos amigas pessoais, né? Quem me conhece sabe. E eu gosto muito porque esse trabalho que ela se especializou, ele traz para a gente, eu falo que é a bula, é a nossa bula, que não é nada mágico, não tem nada a ver com religião, mas durante muitos e muitos anos a gente tem algumas dificuldades e fica perguntando, gente, por que que isso está acontecendo comigo? E quando ela se ofereceu, muito gentilmente, de fazer esse mapa no meu nascimento, eu confesso que eu falei assim: ai, gente, será que isso é verdade? Será que vai dar certo? Quando eu recebi o mapa, eu falei assim: meu Deus, me descobriram, me decifraram. Ninguém pode ter acesso a isso. Ninguém pode ter acesso a isso. Então, Aham. Tati, eu gostaria que você explicasse, porque eu tenho certeza que muitas pessoas não conhecem essa técnica que é milenar, né? Uhum. De antes de Cristo, essa numerologia cabalística. Eu gostaria que você começasse a me falar sobre isso, para o nosso pessoal saber mais. Claro, com certeza. Bom, pessoal, então, a numerologia, ela é milenar, né? Eu não sei, ela vem antes de Cristo. Então, a gente fala o seguinte: o universo é matemático, né? Tudo se explica em números. Fibonacci, por exemplo, Hermes, Pitágoras. Então, tudo se explica nos números. E aí foi criado, então, a partir do ser humano, esses números, né? Ou ao contrário. Acho que talvez a partir dos números. Não, os Não, números. não tem como a gente É. saber quem foi criado primeiro. O ovo ou a O galinha? ovo ou a galinha, pensei nisso aqui. Mas, enfim, o fato é, a numerologia explica a essência humana. Ela vem trazendo para a gente o mapa de nascimento, especificamente, ele vai te trazer, por exemplo, como as pessoas conseguem ver a sua imagem, como você consegue trabalhar com as suas questões, qual é o seu propósito de vida, qual é a sua missão, os seus talentos e, principalmente, os seus desafios. Então, por exemplo, quando uma pessoa atrai constantemente o mesmo tipo de situação, ela parece que fica presa, né, numa situação que ela não sabe exatamente o porquê e nem o que ela faz para atrair aquilo. A numerologia explica. E ela também te traz as orientações do que não fazer, do que você não deve ser e não deve fazer, para não atrair mais esse tipo de situação. Então, é uma ferramenta de autoconhecimento que vai te contar a melhor maneira de viver e principalmente para quem está em busca de propósito e de missão de vida, quando as pessoas estão muito assim, né, Giovana, sem entender muito o que veio, Sim. o mapa consegue te orientar. Então, hoje a gente trabalha com o mapa assim, é a primeira ferramenta de autoconhecimento que a gente tem para partir para todas as outras. E sem nenhuma bola de cristal, né, Tati? Porque Sim. muitas pessoas atribuem essas ferramentas como de cunho religioso, de várias outras formas. E a gente percebe né, depois que você faz, eu sou prova viva, sou a prova social, viu, gente? De que
Não tem nada. não tem É. um milagre ali. Aquela é a sua essência. Infelizmente, Giovana, existe, né, essa confusão, assim, e que às vezes afastam as pessoas do que elas poderiam ser melhor, o que elas poderiam se conhecer e às vezes sair de uma dor, de um sofrimento, né? Dar um salto na vida, se conhecer bem, porque tudo passa pelo autoconhecimento, né? Sim. E aí, quando envolve essa questão, quando se fala em numerologia, em reiki, em barras de axis, as pessoas começam a entender que tem alguma coisa espiritual, né? A numerologia, por exemplo, tem números espirituais, eles são altamente ligados à espiritualidade. Mas quando a gente fala sobre essa espiritualidade, não é o espírito, não é o espiritismo. A espiritualidade é totalmente ligada ao desenvolvimento humano, ao autoconhecimento. Sabe quando a gente fala assim, é uma pessoa espiritualizada? Quando você fala que uma pessoa é espiritualizada, o que que te vem à cabeça? É uma pessoa boa, uma pessoa calma, uma pessoa que toma boas atitudes, né? Uma pessoa que Que tem uma consciência maior, né? consciência Que a maior. gente, pelo menos na minha visão, sempre foi assim, uma pessoa espiritualizada, uma pessoa assim que tem uma consciência diferente, parece que ela consegue perceber as coisas de maneira diferente, né? Sim. Então aí tá o conceito de espiritualidade, tá bom? Só pra gente não confundir, porque realmente isso acaba afastando pessoas, assim. É, e fala assim, afastar pessoas, quando eu digo, porque eu gosto de todos os assuntos, é só para não deixar quem pode se beneficiar disso, desse mapa do nascimento, não conhecer por achar de se tratar algo de cunho religioso, né? Exatamente, exatamente. Essa rigidez das religiões, às vezes, seja lá, né, Y ou X, às vezes esses conceitos, assim, e principalmente quando a gente usa essa palavra espiritualidade, as pessoas levam para o lado religioso de outras religiões. E não tem nada a ver com religião, gente, é ciência, são É. números, né? Então, como eu falei, antes de Cristo, tudo é matemático, então realmente não tem a ver com religião. Assim, não deixem de receber esse benefício ou de buscarem por autoconhecimento, usando as ferramentas que a gente tem hoje. Essa é uma ferramenta testada, validada, é uma ferramenta assim. Muito utilizada por profissionais de desenvolvimento humano que são os melhores profissionais do mercado hoje. Por exemplo, Tony Robbins. Eu tenho ferramentas, a gente usa no consultório ferramentas quando a gente faz uma imersão, por exemplo, que são ferramentas dele, sabe? Tem uma Uhum. expectativa de que essas ferramentas ainda cheguem em Harvard, talvez esse ano. Então, assim, as pessoas às vezes deixam de aproveitar, né, por ficarem presas ao fato religioso que não existe nesse propósito. E eu falo que é tão interessante quando você começa a se conhecer e principalmente conhecer o início de tudo. Sócrates, ele deixou uma frase que a gente usa até hoje, que é conheça-te a ti mesmo. E Uhum. aí você inclui nessa frase, conheça-te a ti mesmo e conhecerá o universo e os deuses, né? De uma forma metafórica, de conhecer Deus, né? Oi, prazer, Deus, eu estou aqui. Mas de uma forma você vai conhecer, você vai se conhecer como pessoa. Eu acho que a base do ser humano é o autoconhecimento. Porque quando Com você se certeza. conhece, quando você sabe o que você tem de dificuldade, você consegue chegar nesse ponto e tentar melhorar dia após dia, né? Quando você se enxerga realmente, quando você busca esse autoconhecimento, mas não é você colocar uma máscara e falar assim, olha, eu sou essa pessoa perfeita, eu não tenho problemas, né? Porque eu vejo muita gente colocando vídeos, vendendo a facilidade. Gente, Uhum. vendendo a facilidade, vendendo uma fórmula. A fórmula, ela não existe, né, Não Tati? existe, é verdade, Giovana. A gente tem que ter muito cuidado com isso, porque na verdade é aquela história assim, o fundo do poço é o lugar que você chega e não tira foto para postar em rede social, né? Então, a numerologia, ela explica assim a sua personalidade, por exemplo, um exemplo básico, seu dia de nascimento, que todo mundo, né, tem que ter lá o seu dia de nascimento. Nesse dia, você traz para você ali alguns talentos e alguns desafios que você vai viver, mas que
você nasceu naquele dia para ter essas habilidades, entendeu? Então, ali você consegue já descrever a personalidade de uma pessoa muito bem, olhando somente o dia dela. Mas a gente precisa de outros dados para fazer um mapa de nascimento, né? Por exemplo, o nome completo e a data de nascimento. E assim, é tão séria essa ferramenta e ela é tão importante, ela não pode ter o mínimo de erro que quando a gente faz um mapa de nascimento, eu preciso da certidão de nascimento da pessoa, o que às vezes é Eu uma sei, luta, eu né? tive que te mandar a minha, você ficou sabendo até da minha idade. É uma luta porque, assim, nem todo mundo hoje tem certidão de nascimento. As pessoas, Sim. quando casam, e principalmente quando trocam o nome, né? É, Aí passa a ser a certidão de casamento e a certidão de nascimento vai ficando na caixinha. E aí, quando você precisa revirar o baú, é um problema para achar. Então, eu assim, particularmente, eu não sabia que o meu nome, que o meu segundo nome tinha acento, não tinha acento. pois é. E a vida inteira você assinou com Com acento. acento. Não, na É. verdade eu fazia um pinguinho, né, no i, assim, tipo assim, vai que tem, né? Mas eu não Mas o sabia. pinguinho é diferente do acento, Pois é, não, entendeu? mas é O porque a acento vai minha ter uma. certidão de nascimento, o meu segundo nome, Patrícia. Então, tava lá. Eu sempre achei, até porque a sílaba forte é o tri, Uhum, né? Eu achava que era com com acento. acento. Aham. Quando eu peguei a certidão para poder te encaminhar, eu falei: olha, gente, eu não sabia que eu não tenho acento, não. Giovana, e por incrível que pareça, isso é super comum. Outro dia eu atendi uma professora e ela falou assim comigo. Quando eu vi a certidão dela, aí eu faço assim, eu sempre faço o mapa e peço para a pessoa conferir o nome e a data de nascimento, porque não pode ter o mínimo erro. Então, por causa disso, eu peço para a pessoa conferir antes. Aí, quando ela foi conferir, ela falou assim: Tati, peraí, tá faltando um acento aqui no segundo nome, igual o seu. Aí eu falei: olha, então peraí que eu vou verificar na certidão, porque eu tenho certeza, mas eu vou olhar. E quando eu fui olhar, não tinha acento. Aí eu printei a tela com o nome e mandei para ela. Falou: Tati, não Nossa, tô acreditando. Por que que eu assinei a vida inteira assim? Eu falei: o contrário seria pior. Então tá tudo bem. Agora, a partir de agora, você decide como que você quer assinar. Mas o fato é, a maneira exata que você foi registrada é o que determina o seu caminho ali. Então não adianta, por exemplo, eu assinei a vida toda com acento. Tá, mas não é isso que vai contar no seu mapa. Vai contar exatamente como está na sua certidão. E é por isso que é uhum. importante ter a certidão de nascimento, sabe? Raramente, por exemplo, quando não corre o risco de nome com acento, eu até consigo fazer com certidão de casamento ou sem a certidão. Mas tem que ser um nome assim, que não tem a menor possibilidade de ter um acento, sabe? O meu ex-marido, você sabe o nome dele, Aham, só que um ele nome foi, comum e é que um pode nome ou não ter comum. Só acento, que se né? você for fazer um mapa dele, você vai fazer errado, porque o dele não tem acento, ele chama Josi. Entregando coleguinha. Entregando, coleguinha. Mas vamos Ai, a lá. energia dele é feminina. Eu não sei se é energia feminina, mas colocaram o nome do coitado sem acento. Eu vou mandar esse vídeo para você, tá? Ele vai Ah, gostar. mas, ô Tati, e me conta uma coisa. Todas as pessoas podem te encomendar mapa de nascimento, né? É, Pode, na verdade é o seguinte, Giovana, o mapa, ele é sigiloso, é um documento seu. Então, o que acontece? Às vezes a pessoa quer que eu faça um mapa para o marido, uhum, para o namorado, para o pretendente, assim, e aí eu não posso fazer. Aí, assim, a não ser que essa pessoa me autorize e me ligue e fala, olha, pode fazer esse mapa, eu estou autorizando, estou mandando a certidão de nascimento, ok, eu faço. Mas só a esposa, a pretendente querer um mapa de outra pessoa, não posso fazer, e sabe? nem de filhos E de maiores, né? filhos maiores, não. Menores, sim. Menores de idade, sim. E também de pessoas próximas, às vezes até pai e mãe, sabe? É Uhum, muito pessoal, é muito íntimo, né? Então a gente precisa ter autorização das pessoas, tá? Mas sim. qualquer pessoa pode fazer, desde que tenha certidão de nascimento. É. E eu acho importante que, eu estou falando por mim, eu não sei se você vai poder ver o meu mapa e falar dele aqui, você já me explicou muito, mas eu gostaria de dar esse exemplo. Pode? Depois Dos do seus números. dos meus números. Na hora que a gente chegar nesse assunto, eu gostaria que você analisasse. Eu imagino, né? Se ele é sigiloso e é meu, eu posso, né? Se você quiser abrir, tudo bem. A gente pode fazer o seguinte, Giovana, a gente fala dos seus números de maneira geral, vou dar uma Uhum, explicação, não vou ler o seu relatório, tá tá, bom? ok. Porque o relatório é seu, né? As explicações. E aí a gente também não entra nos desafios, porque
São seus Sim, desafios, eu são acho os que é muito desafios. pessoal. Eu achei interessante, mas muito interessante, quando eu peguei o meu mapa, né? Eu vou voltar a bater nessa tecla. E assim, eu confesso que eu fiquei vários dias olhando aquilo, mas depois, quando eu fui vendo que as coisas estavam assim, indo e voltando, e as minhas dificuldades sempre foram as mesmas, eu comecei a acreditar. E o que que eu vi depois que eu fiz o mapa que mudou para mim? Porque eu Uhum. sempre, quando eu tenho um obstáculo, uma dificuldade, porque nós seres humanos somos assim, né? A gente gosta de correr atrás de uma solução só quando a gente está com um problema. Enquanto a gente está lá postando fotos bacanas no Instagram e tá tudo bem, a gente não se preocupa tanto, né? Então, É. quando eu comecei a perceber aquele karma, né? Aquele peso, aqueles problemas todos, eu falei, poxa, isso aqui pode ser mudado. E isso só depende de mim, né? Uhum. Mas depende de você. Primeiro, você nem precisa acreditar. Você precisa ir Uhum. e querer mudar. Eu acho que você precisa, antes de acreditar, você precisa querer mudar. Depois que você começar a ler aquele com olhos sem muito ego, você começa a ver que aquilo realmente é a sua bula, é o seu Uhum. manual de instrução, né, Tati? O grande ponto aí, Giovana, é a busca. Né? Quando a Uhum, pessoa vem buscando por autoconhecimento, é porque ela realmente chegou num ponto assim que ou ela está cansada de uma situação, ou ela não sabe para onde correr, ela não sabe como enfrentar a vida. E aí, quando a pessoa busca pelo mapa dela, ela deveria vir disposta a fazer as mudanças que o mapa vai provocá-la, né? uhum, Então é por isso que ele tem as orientações, porque nessas orientações é quase que um manual mesmo que você deve seguir do que não fazer, do que não ser, de como não ser e não agir, para que as coisas fluam na sua vida da melhor maneira. Então o mapa ele te entrega assim, a melhor maneira de viver todo o tempo que você tem nessa vida, entendeu? sim, entendi. E eu vou citar mais um filósofo aqui, que foi Marco Aurélio, imperador romano. E ele disse a seguinte frase, não sei, não tenho muita certeza se é exatamente assim. É viva da melhor forma que você pode, no tempo que lhe é concedido, Uhum, né? Então eu acho que quando a gente busca essa vida, buscar viver melhor. O que que é viver melhor? É você deitar no travesseiro e sentir que você está plena, que cumpriu com o seu dever, que você vai conseguir as coisas que você está planejando, mesmo que sejam tudo, né, Tati? Eu e que não. a vida tá fluindo, né, Giovana? E eu acho também assim que é muito interessante quando a gente consegue perceber quem a gente é. Porque muitas vezes fica escondido ali dentro, assim. Eu acho que o mapa te revela, quando o mapa revela a pessoa, ela fala, nossa, eu escuto isso muito, né? Então eu vou dar quase que um relato aqui. As pessoas falam, nossa, realmente, eu sou assim, mas por quê? Por que que eu sou assim? Não, mas por que que isso me atrai? Então, eu gosto muito de fazer a sessão devolutiva pessoalmente, mas A a gente sessão devolutiva é quando você quando eu entrega. entrego o mapa. Porque Uhum, assim, Giovana, para entregar um mapa, eu não posso só te enviar um relatório. Eu preciso te explicar o que significa cada número, o que que aquele mapa está te dizendo de uma maneira geral, sabe? Porque só entregar um mapa, ele fica assim, é, você tem que ler e reler muitas vezes para você conseguir extrair o que ele precisa te falar, sabe? uhum, E durante essa devolutiva, a gente tem esse acesso assim uma a outra, e aí várias questões vão surgindo, várias. Inclusive eu fiz um mapa muito interessante de uma moça que ela não se lembrava de uma questão que ela tinha vivido na adolescência dela, mas adolescência assim, 12 anos mais ou uhum. menos, e que foi um desbloqueio e que veio durante a sessão de devolutiva, sabe? Foi um desbloqueio na vida dela. Depois daquele dia, ela me mandou uma mensagem agradecendo, ela falou, Tati, aquilo foi um desbloqueio para mim que você não tem noção. Ela vivia, por causa desse fato que aconteceu na adolescência, que ela tinha colocado ali escondido no inconsciente, ele naquele momento ele veio à tona e aí ela conseguiu fazer desbloqueios na vida dela através dessa memória, sabe? Porque quando a gente coloca a Uhum. memória, a gente já tem meio caminho andado para curar, né? Sim. Então, foi o que aconteceu. Eu faço também online, sem nenhum problema e sem prejuízo, mas eu gosto muito dessa coisa de vamos tomar um cafezinho juntas e vamos Uhum. falar aqui da vida. Então, normalmente, uma sessão devolutiva demora umas 2 horas. É um trabalho fantástico, né, Tati? Eu percebo que essa busca, eu não sei, não estudo isso, mas essa busca pelo eu,
essa busca por querer algo mais da gente mesmo, ela tem se intensificado, né? Eu Uhum, percebo que muitas pessoas que eu uhum, converso do meu dia a dia estão buscando algo, estão querendo algo, estão querendo mudar algo também, fazer algo de novo. Então, eu acho essa ferramenta e todas as outras ferramentas muito importantes a partir do momento que você tem essa necessidade de se enxergar como o que realmente você é. Porque nós somos imagem e semelhança de Deus, uhum, nós somos pessoas que, independente do credo, raça, é, idade, nós somos tudo parte de todo, né? Eu sempre falo isso aqui. Em uhum, todos os convidados, eu sempre falo isso, sabe? Porque nós somos todos parte da mesma coisa. Então, uhum, todos nós queremos algo. Não é a mesma coisa, mas todos nós estamos em busca de alguma coisa. uhum. Então, quando a gente descobre profissionais sérios que fazem esses programas que está além da retribuição financeira, tem o meu, a minha admiração. E, Giovana, você falou uma coisa muito interessante que eu tenho percebido também. Realmente, assim, além da contribuição financeira, porque eu faço com muito prazer e muita alegria, eu adoro, assim, foi uma coisa que, para mim, modificou muita coisa. Então, eu tomei para mim e eu amo fazer isso pelas pessoas. Mas quando você fala dessa insatisfação, e eu percebo isso também hoje em dia, eu fico pensando muito, assim, na questão das redes sociais. Eu acho que essa insatisfação, a gente está vivendo um tempo em que isso foi permitido. Talvez, assim, tanto compartilhamento de rede social, tanta gente falando a mesma coisa, tipo, não fica no lugar da sua insatisfação, busca mais, você pode ser melhor, esse encorajamento que vem das redes, e até mesmo, às vezes, é, a impotência que você se sente diante da vida do outro, né? Que muitas vezes a gente se sente Uhum. assim, diminuído quando você vê uma vida muito legal, fotos muito bonitas, você quer viver aquilo, né? Sim. Então eu acho que isso tem trazido para as pessoas uma insatisfação permitida, que antes não era. A gente, por exemplo, na idade no tempo, né, dos nossos avós, por exemplo, as pessoas eram feitas para aquilo, era para trabalhar naquilo, trabalhavam uma vida inteira, nunca foram felizes, nunca foram satisfeitos com aquilo, mas trabalharam a vida inteira, aposentaram, Na né? verdade, não que não foram felizes, mas assim, viviam aquilo como uma única condição, assim, sem muita busca, né? Sem uma Poderiam, perspectiva de mudança, né? Mas poderia pouco ser permitida muda. a insatisfação, Giovana. Eu acho que é uma opinião, né? Mas eu Uhum. acho que os tempos de hoje têm permitido mais que a gente sinta insatisfeito com o que a gente realmente pode mudar. E Sim, eu acho que antes, eu vejo pelos meus avós, por exemplo, era uma coisa assim tão. é, um Deus punitivo, sabe? É tipo assim, agradece o que você tem, o é, que eu acho que é muito benéfico para hoje, assim, agradece o que você tem. sim, Foca no que você tem de positivo e uhum, tira o olhar do que você não tem, sim, né? Porque é só assim que você avança. Mas as pessoas, eu acho que elas viviam isso, tipo assim, não posso fazer mais, né? E uhum. hoje foi permitido Era essa. um pensamento quase que uma crença limitante, né? Você estava limitado, você trabalhava numa fábrica, né? Então você, naquela fábrica, você não podia querer ser igual o diretor da fábrica. Exatamente. Exato, né? Não Você era tinha que ser assim. permitido que você fosse. Você lembra do filme do Chaplin? Lembro que ele saía Apertando o rodando, apertando, parafuso? porque robotizava as pessoas, né? E eram poucas opções ali também, né? Então, assim, para o Uhum. cara parar de apertar o parafuso e ser o dono, ser o gerente, ele tinha que ter um caminho que, se ele, de repente, tivesse, ele não estaria ali apertando parafuso, que é um estudo muito além, muito mais avançado, né? Uma Sim. condição financeira que hoje em dia, claro que ainda existe, mas ela é trabalhada de uma maneira diferente, né? Hoje Uhum. a gente tem outras ferramentas, outros meios, né? É, eu vejo que de uns anos para cá, talvez eu tenha percebido isso, porque eu comecei a buscar isso de uns anos para cá, de não aceitar menos do que eu mereço. E o que eu mereço? Na verdade, eu não estou falando de nada que seja físico e material, mas Uhum, eu mereço ser feliz, eu uhum, mereço ser bem tratada, eu uhum, mereço ser respeitada, eu mereço ter a minha dignidade. E hoje, a minha dignidade, eu como ser humano, é claro, né, cada um no seu quadrado. Não estou falando que todo mundo merece, né, você chegar e distribuir riqueza, porque uhum. está muito mais além do ter, né? Eu estou falando do ser. Eu ter Sim. dignidade é eu ter
uma comida, eu ter onde viver, eu ter as prioridades para o meu corpo físico, mas também ter o alimento para o meu espiritual, para a minha essência divina, para a minha Uhum. consciência, Sim, né? e durante tantos anos, né, Giovanna, esse elemento espiritual foi muito robotizado. Acho que a gente está vivendo uma nova era onde as pessoas começam a quebrar essa robotização de todo o sistema, inclusive o religioso. Porque, por exemplo, Deus foi trazido para a gente muitas vezes como um Deus punitivo, rigoroso, que você tem que seguir as regras porque você vai ser castigada. Eu cansei de falar com Então, minhas meninas, não faz isso não que Deus te castiga. pois é, e isso vai criando na pessoa crença limitante, vai virando uma crença central em Uhum, relação à presença de Deus. E hoje, graças a Deus, eu acho que a gente tem visto mais a presença de Deus como uma presença amorosa, como um Deus que quer que a gente seja feliz, que não sim, vai ficar te punindo, que na verdade é entender que a vida é ação e reação. sim. Não é Deus que está te punindo, é o que você É. tem buscado e tem colhido, né? Aí até ação e reação é até uma das 7 leis Uhum. herméticas, assim, que é a causa e efeito. Não Causa e existe efeito. acaso, né? Exatamente. São as É. leis universais, né? Pois é, muitas pessoas, a gente nem sabe se Hermes Trismegisto existiu, mas dizem que foi no Antigo Egito, e ele é autor de 35 obras, mas uma delas, que é o Caibalion, Uhum. ele menciona 7 leis herméticas, Sim, né? sim. Essas 7 leis herméticas, a partir do momento que você dá uma gugada e vai no Google, pega essas 7 leis e aplica no seu dia a dia, você Uhum. vai ver que tem toda a nós podemos até fazer um canal para falar sobre isso. Tem Nossa, eu vou todo. adorar. É muito bacana. É Uhum. porque tudo aquilo que ele menciona ali, né, ele ou alguém que criou, Uhum. né, essas 7 leis, todas elas são aplicadas no nosso dia a dia. Sim, E hoje a gente compra, gente, um pote, e está escrito lá, pote hermético. E a gente não sabe por que que chama hermético. verdade. Porque o hermético é quando você, que não passa nada, né, não Aham. passa ar. Então, é uma coisa que está ali, bem segura. E o conhecimento é isso. Conhecimento é algo muito seguro, Libertador, né, Giovana? libertador. É É. transformador. Assim, se conhecer realmente é transformador. Quando você fala das leis herméticas, me vem uma que eu gosto muito, que eu uso muito no Axis, né? Que eu acho que é Hum, a proposta do Axis, que são as polaridades. Então, sim, assim, nada é tão certo nem é tão errado, né? A gente parte isso. do nosso ponto de vista do certo e errado. O que é gostoso para mim, o que eu adoro comer, pode ser péssimo para você, igual eu. Sim, Para quem me conhece, eu odeio cebola, né? Mas assim, e você deve adorar cebola. eu Então, como assim, cebola. é um ponto de vista interessante, Uhum. né? A polaridade. Não, tem gente que ama carne, eu tenho super resistência com carne. Eu até gosto, mas tem que ser uma ou outra, sabe? É tipo assim, É. escolhi dar dedo. Então, assim, não tem certo e errado, tem o que funciona pra mim. Mas Uhum. é importante a gente lembrar da colheita, de tudo que a gente faz na vida. Então, assim, gente, na minha opinião, não tem o Deus que castiga, tem o que eu Tem. escolho colher, né? O que eu Sim. planto para colher. É verdade. Quando você está na trilha do autoconhecimento e começa a perceber que algumas atitudes que você está fazendo não estão sendo benéficas para o outro, aí você já começa a colher algo que vem do outro que não foi tão. Então, você foi beneficiado, o outro não, né? E Uhum, você sabia que ele não seria beneficiado. Porque a uhum, gente trabalha com negócio, então, assim, nem tudo, a gente uhum, não pode levar a ferro e fogo, né? uhum. Mas quando você vê que o outro não foi beneficiado por uma reação, por uma atitude sua, isso acaba voltando, e não existe acaso, né? Voltando, que a gente fala, não é Sim. aquele negócio que vai e volta, reflexo do espelho, né? De alguma forma, você vai ter que aprender Uhum. que aquilo não foi legal. Esses dias eu postei uma frase que fala exatamente isso, assim, na hora de tomar uma decisão, o que que a gente precisa avaliar? Porque às vezes a gente fica ali entre a cruz e a espada. O que que você precisa avaliar? E é exatamente isso. Será bom para mim, para o outro e para o todo? Então, tudo bem.
vai ser Sim, leve, sabe? É uma é. decisão que eu posso tomar com leveza, porque realmente o que você está falando assim tem total sentido. Não pode ser bom só para mim, né, Giovana? É, é claro que nem tudo vai agradar a todos, né? Ah, eu vou distribuir maçãs para todo mundo. Pode ter um ou outro que vai falar, ah, não gosto de maçã, não quero maçã, Claro. né? Uhum. Então, assim, mas você não está fazendo algo contra o outro. Então, Exatamente. esse é o princípio, né? Eu E acho nem que distribuindo a maçã porque eu gosto da maçã, né? Eu tenho que exatamente. pensar no todo. Peraí, deixa eu ver se pelo menos a maçã agrada a maioria aqui, né? Eu confesso que quando eu conheci essa análise, eu até pensei que eu acho que isso deve ser comum, que a gente vê muito na internet, como é que fala? Numerologia astrológica, né? Uhum. Porque são duas coisas diferentes. Sim. A numerologia astrológica eu não conheço bem, mas o pouco que eu sei, ela pega o horário que você nasceu e vê onde os astros estavam posicionados para traçar o seu mapa, né? Mapa Isso. Um astral. mapa astral, Aí ele chama exatamente. mapa astral. Agora, o Isso. mapa cabalístico, ele já um estudo voltado para que tem a numerologia cabalística Isso. e que te coloca os números nas suas casas, né? Igual cada um, eu percebi isso, cada um de nós temos o nosso número de expressão, que é como Uhum. as pessoas nos veem, né? Isso O mesmo. número de impressão, Ah, o número de não, de expressão também expressão, vai falar sobre os seus talentos. está, isso, Uhum. tem um número de destino, né? Tem um Sim. número do É, o de destino, impressão também de uma tem. É, impressão, a impressão é tipo assim, qual que é a sua autoimagem? Qual a imagem que você passa para as pessoas antes de você se manifestar ali? O que as pessoas conseguem, né, olhar para você e descobrir? É, porque, na verdade, o mapa astral, ele vai passar pelos signos, né? sim, Então, é onde você vai ter lá os ascendentes, em qual é, casa está cada ascendente. O mapa numerológico, ele vai te falar assim, a sua essência, o seu propósito, a sua missão, seus talentos e os seus desafios de vida. sim. Entendeu? As É, suas motivações. eu gostei muito. Eu queria até que você analisasse os meus números aqui para a Gente, gente ela está falar. autorizando, tá bom? A gente vai falar aqui rapidamente. Tem muito tempo que eu não vejo seu mapa, eu já não lembro mais dele. Ah, só deu números, Deixa eu tem um ver. número divino? Um Ah, só não, tem tem, dois. tem dois números divinos? Sério? Ai, que bom. Por Menina, isso. que mapão, hein? Que maravilhoso, Giovana. Você faz uso das suas cores favoráveis? Olha, eu achei a minha paleta de cores muito pequena, mas eu Você sempre ampliou uso, por conta ampliei por própria. conta própria. Aham. Que é interessante isso, porque o mapa do nascimento, ele vem trazendo até as suas cores e dias Cores favoráveis, e né? dias favoráveis e o grau do seu espírito, né? Que Pois é é, muito eu bacana descobrir comecei a também. ver, Tati, que isso assim, diariamente, que com o tempo que você vai percebendo que os dias favoráveis têm tudo a ver, Super. tudo. Dias favoráveis é uma coisa assim, e principalmente quando você vai lá e coloca sua cor favorável no seu dia favorável. Pode ir assinar um contrato, pode ir fazer uma proposta, pode ir conversar com alguém importante. Você tem porta aberta, sabe? E Uhum. outra coisa, as cores favoráveis, gente, muda a sua energia. Principalmente, Giovana, no dia que você não tá muito legal, acordou meio borocochô, coloca uma cor favorável, você olha no espelho e fala, não, tô arrasando. Porque Pois você vai é. estar mesmo. Eu comecei, assim, eu tenho uma verde, amarelo. Eu vou falar as minhas cores favoráveis: é um verde, um Verde, amarelo, amarelo azul e o cinza. Se e fosse branco. branco, aí branco Branco. também. Aham. Se tivesse o cinza, eu podia vestir com a bandeira Da do bandeira. É Brasil e nossa estava mesmo. pronto. Já Uhum. fazia vários looks, né? Então, são 5 cores É. apenas. E são 5 cores que eu não tinha o costume de usar. E passei a usar. E eu aposto que quando você coloca essas cores, as pessoas te notam diferente. As pessoas te falam assim: nossa, É. tá diferente? Tá Eu tenho, iluminada? eu tenho me percebido diferente, sabe? Igual eu era super resistente com amarelo. Nunca gostei de roupa. Uhum. Gosto da cor amarela, mas roupa amarela eu acho que me engorda, me deixa mais cheia e tal. Mas de um tempo pra cá eu tenho gostado muito. É claro que depende do tom, né? Eu acho Uhum. que a gente também tem que casar com o tom de pele
Kelly. Mas assim, tem dado certo. Eu também, eu sempre amei o amarelo e eu percebo que da minha paleta a cor que mais me ilumina é o amarelo. Impressionante o dia que eu visto amarelo, como é que as pessoas falam. Giovana, então assim, vou falar rapidamente sobre os seus números, tá? Ainda bem que eu trouxe uma colinha aqui que você me pegou muito de surpresa. Mas vamos lá. Bom, a numerologia tem quatro. Só explicar rapidamente, pessoal. A numerologia tem 4 números que são números totalmente ligados à espiritualidade e a espiritualidade no conceito que eu expliquei anteriormente, tá, gente? Não vamos confundir com a religião. Esses números são os números 7, número 11, o número 22 e o número 9. Então, quando a gente vê, por exemplo, um mapa que tem o número 11, que tem o número 7, que tem o número 22, E o 9? e o número 9, é porque eu estou aqui olhando o seu É. mapa, a gente sabe que são números muito ligados à espiritualidade, ou seja, são pessoas que têm muita intuição, muita força espiritual, sabe? E a força espiritual vem, assim, do poder da cura, do dom da comunicação, entende? Uhum. São números importantes. E aí, quando eu chego aqui no seu mapa, gente, lembrando aqui que eu não vou ler o relatório da Giovana, tá? Eu só vou falar rapidamente sobre os números dela. Posso falar onde eles estão posicionados? Pode. Tá, então seu número de motivação já é o 11, que é um número poderosíssimo na numerologia, raro de aparecer, não é comum. Normalmente o 11 aparece assim com pessoas que têm realmente esse poder, sabe, Giovana, de transformar. Acontece que o 11 é o seguinte, são pessoas totalmente transformadoras, que fazem tudo, são companheiras, são parceiras, mas o ponto negativo dessa transformação é que o mesmo ponto que você pode transformar para o bem, você pode transformar para o mal. Então, por exemplo, eu quero ser sua amiga para sempre, porque se eu não for, você pode me destruir com as suas palavras. Se eu Isso pegar para mim, né? talvez na adolescência, né? A gente pegando só uma brechinha, eu conheci a Tatiana na faculdade, já tem muitos anos, né? E eu conheci, ela estava presa dentro de um banheiro da faculdade. Se eu tivesse esse número 11 voltado para a maldade, eu tinha deixado ela presa lá até hoje. Mas olha, mas eu acho que você pode ter me soltado pelos outros números que você tem aqui, viu? Ô, gente, ela é muito palhaça, viu? Acostumem. Bom, e aí, como impressão, você tem o número 5. E o número 5 é um número maravilhoso. Eu falo assim, eu não tenho número preferido, mas eu adoro o 5. Por quê? O que o 5 Porque o significa? 5 é o número da pessoa livre. Sabe aquelas pessoas assim que são inovadoras, que são empreendedoras e que defendem a liberdade? Menina, esses dias eu estava pensando em comprar um Velotrol para dar uma volta no mundo. É exatamente isso. A pessoa que quer viajar a qualquer hora, a qualquer custo, ela quer ir, ela quer fazer, sabe? Sim. São pessoas, assim, totalmente versáteis. Uma coisa super interessante sobre o 5. Engraçado, eu não lembrava que você tinha o 5, porque eu também tenho. O 5 é o número que não tem uma profissão só. Você faz muitas coisas. Raramente você vai ver um 5 preso num lugar, sabe, Giovana? Sim. Tipo assim, você não nasceu aqui e vai morrer aqui. É Sem chance engraçado, para um né? Às 5. vezes, quando as pessoas me perguntam, eu fico até com medo. Eu escolho alguma coisa de falar, porque eu fico com medo da pessoa falar assim, nossa, ela tá parecendo a Barbie, né? Tem várias profissões. Exatamente. É. Mas é da sua versatilidade. E é importante a gente aceitar o que a gente tem, né? Isso é um talento. Nem todo mundo consegue ter várias Nossa, profissões, fazer várias coisas. 5. O grande desafio do 5, Giovana, é a falta de foco. Porque como a gente tem essa coisa assim de conseguir fazer de tudo um pouco, Ah, a gente precisa focar para terminar o que a gente começa a fazer. Porque senão a gente fica meio perdido nesse de tudo um pouco, sabe? mas eu vejo isso como super verídico, porque quando eu era mais nova, eu tinha muito disso. Ah, estou apaixonada por um curso X. Aí eu chego lá e tal, no meio eu falo, não era isso que eu esperava, não. Agora Uhum, não, eu acho que depois de uma certa maturidade, a gente uhum. começa a levar as coisas assim. Parece que o tempo vai diminuindo, o tempo de vida vai Sim. diminuindo, né? E vai Então, amadurecendo, é, né? Eu acho que a gente vai amadurecendo até nas nossas escolhas. sim. E quando você conhece no seu mapa, por exemplo, a sua motivação, na hora de tomar uma decisão, você já vê se aquilo realmente para você vai te motivar, se é Uhum, motivador, sabe? sim. O 5 tem muito essa coisa do desafio, precisa ter desafio. O 5 parado dá lodo, ele não dá conta. Ele precisa de liberdade, ele precisa de desafio. São pessoas inteligentes, são pessoas alegres, todo mundo gosta de estar perto. Normalmente o 5 tem amigos, sabe? Então, por isso que eu falo Uhum. assim: eu não tenho número preferido, gente, mas eu gosto do 5.
Gosto muito do 5. Interessante, É isso interessante aí. essa. Bom, e aí a sua expressão 7, que é um outro número totalmente ligado à espiritualidade. Então pensa na sua motivação 11 e na sua expressão 7. E aí a expressão fala dos seus talentos, inclusive. O 7, ele é o número da sabedoria, da perfeição, né? Por isso que eu sou perfeita. Mas o que a gente vê na sua expressão aqui é o seguinte: tudo que você fizer, Giovana, você vai fazer com excelência. Você vai Uhum, buscar pela excelência. Você sim, não é a pessoa que vai fazer as coisas mais ou menos, sabe? Você vai dar o gás mesmo naquilo para fazer o melhor. Um ponto importantíssimo para o 7 é o seguinte: ele tem que tomar um pouco de cuidado com o perfeccionismo, porque senão você começa a se sentir muito boa e tem que sentir mesmo, sim, porque você faz muito bem, mas aí você abre muito a crítica para o outro, sabe? sim, sim. E Querer que ninguém todos encaixa no seu façam, padrão. todos façam como você, né? Exatamente. Eu tenho mais para falar sobre o 7, mas depois eu vou falar tá bom? Na hora que a gente Uhum. falar sobre os números. O seu dia de nascimento, que é a sua assinatura vibracional, é o 31. O 31 é o dia da habilidade. Então eu sei que você faz o que você quiser. O que você planejar, o que você colocar a mão para fazer, você vai fazer. Ai, eu percebo que eu tenho facilidade nisso. Mas, como eu disse desde o início, esse mapa me virou a chave, né? Ele te Virou, deu força, me deu, talvez, para porque tomar o antes eu era seu. um achismo. Ah, eu acho que eu tenho habilidade. Ah, eu acho que eu tenho intuição. Ah, eu acho que eu Uhum. sou boa. Depois que eu fui vendo esse mapa, depois que todos os dias, né? O mapa ele é um exercício diário, né? Aí eu É. comecei a perceber que realmente eu tenho. Mas igual você disse aí, tem dois lados. Tudo tem Uhum. a polaridade aí, né? Exatamente. É. Porque todos os números, eles trazem a sua luz e a sua sombra. Então, Uhum, depende do que você está alimentando, né? O que que você está alimentando desse número, o lado luz ou o lado sombra. Então, daqui a pouco eu vou falar sobre a sombra do número, hum, mas o 7 ele tem isso. Todos os números vão ter, sabe, Giovana? uhum, Como eu te falei do 11, por exemplo, seu poder de transformar para o bem também pode ser para o mal. Você precisa buscar sempre a questão do seu equilíbrio emocional, sabe? Para não uhum. sair por aí metralhando todo mundo e usando a sua força de transformação de uma maneira destrutiva, entendeu? Sim. E o seu dia natalício, então a gente falou, e o seu destino 3. Então, aí aqui no seu destino, o destino ele vai falar sobre o seguinte: as oportunidades que você encontra na sua vida e a maneira que você vai lidar com essas oportunidades. O que que possivelmente vai te aparecer e como é que você vai lidar com elas. E o 3 é o número da comunicação, da boa fala, da boa expressão, da oratória perfeita, Da da comunicação comunicação não maravilhosa. agressiva, Não violenta, não pode ser. violenta, Sim, né? pode ser. Se você estiver vivendo à luz do seu 3, realmente é uma comunicação perfeita, Giovana. Então, assim, a pessoa do 3, ela normalmente é a pessoa que resolve tudo, que sabe mediar qualquer questão com o dom da palavra. Foi dado a ela o dom da palavra, sabe? É uma pessoa que Uhum. gosta. Também é um número que se liga à espiritualidade, porque a gente fala do 3 como a trindade, né? A gente sempre escuta falar sobre a trindade. Então, é um número também ligado à espiritualidade. E a gente fala do 3 também, o seguinte, é a pessoa que gosta da beleza, beleza das coisas, das formas, e Uhum. ela, tudo que ela faz, ela quer transmitir essa beleza, sabe? Ela se preocupa com isso. Então, é a pessoa total da comunicação, ótimo palestrante, ótimo comunicador, bom falador mesmo, bom mediador de situações que ninguém tá entendendo. Peraí, chama a Giovana, que ela vai conseguir extrair isso aqui e explicar para todo mundo. Ai, Isso é o 3. Tati. É verdade. Mas Hum. faz sentido isso pra você? Faz assim, com humildade, eu acho que faz, às vezes faz, né? Não, Às mas vezes você eu não uso precisa meu. ter essa humildade, não. É É, seu aqui, olha, foi te dado. É direito seu. Não precisa ser tão humilde assim, não. Você sabe que você resolve. E que você resolve na palavra. Você não é. precisa chegar metendo o pé. Você pode chegar. Geralmente eu percebi que eu sou uma pessoa muito, como é que fala assim, muito resistente às coisas, sabe? Eu resisto a muitas situações. Eu vou igual pedra mole, ó, água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Só que a minha nunca fura, sabe? A Porque minha, você eu contorna. contorno o É tempo exatamente inteiro. isso. Aí eu fico tentando achar, quando eu tenho algum problema, eu tento achar o lado positivo daquela situação. Uhum. Eu não olho muito para os defeitos, e sim
tanto de situações quanto de pessoas. Hoje eu inventei um escudo invisível que eu evito de receber aquele lixo alheio, né? Aquele problema alheio. Com esse escudo invisível eu consigo fazer isso. Mas eu ainda acredito. Eu acredito que atrás daquela pessoa que está fazendo um monte de coisa errada, eu acredito que ali ainda existe Coisa boa. coisa boa. Aham. As virtudes, eu observo muitas virtudes das Mas, Giovana, de pessoas. fato, pode ser que exista, né? A gente só não Não, sabe se a a pessoa gente não tá sabe. disposta, perdão, tá disposta a liberar o que existe bom, né? Porque Sim, todo mundo tem o lado bom e o lado ruim, né? A gente sim, é luz e sombra sempre, então é o que você alimenta. exatamente. Eu concordo, assim, com seu ponto de vista de ainda ver coisas boas nas pessoas. Eu também vejo, né? E eu É, espero que saia ali de algum momento, às né? vezes a minha raiva, ou então assim, a minha indignação, ela deve durar assim no máximo da noite pro dia. Isso assim foi o máximo, sabe? Depois tá tudo bem, tá tudo Isso é certo. ótimo, Giovana. E tá Isso tudo é muito bom. certo. Até porque o 3, nas doenças que ele pode atrair, você não pode mesmo ficar ressentida, magoada, sabe? É bom você liberar essa emoção. Tipo, aconteceu hoje, amanhã eu já resolvi. Hoje eu me permito ficar chateada, amanhã não Uhum. mais. Amanhã tem que resolver. Eu acho isso ótimo, Porque fantástico. para todos, né, mesmo com essas redes sociais e com um monte de venda de produtos fantásticos e milagrosos, a gente percebe que a pessoa ela quer mostrar ali, a pessoa, o ser humano em geral, todos nós, quer mostrar ali só o seu ponto forte, só o seu Uhum, ponto luz, só a sua luz. uhum. Mas esquece que nós somos seres humanos. Olha, quem nunca brigou num sinal de trânsito, quem nunca achou ruim nunca teve uma discussão, Nunca é, perdeu a nunca cabeça, perdeu a nunca cabeça. falou uma bobagem, né? Nunca fez alguma Exatamente. coisa que não deveria ter feito. Sim, Todo mundo tem isso, né, Giovana? E eu acho que é muito importante a gente aprender a se perdoar, sabe? Entender que não somos perfeitos e não seremos, mas que a gente busca a evolução e busca ser melhor a cada dia. sim. Então, errou, pede perdão, pede desculpa, resolve o que tem que resolver e não guarda, né? Não É, guarda a mágoa daquilo, igual você falou, não guarda o lixo disso, né? é. O lixo a gente tem que liberar mesmo. Tem porque esses lixos eles acabam transformando em doenças, Sim, ele transforma as pessoas em amargas, né? sim. Uhum. Igual eu sempre falo, eu adoro dar um sorriso, fazer piada de mim mesma. Às vezes o assunto nem é para piada, né? Eu tenho casos assim, até familiares que a pessoa fica com raiva de mim durante um tempinho porque eu pego aquele momento e falo assim: anime-se, hard, Era uma anime-se, super hard. piada. Eu acho que você tem isso no seu 5, Giovana, que é muito, muito assim, que é da diversão mesmo, sabe? Sim. Eu acho que você tem isso no 5. Eu vou falar daqui a pouco sobre as doenças de cada número, tá? Tá. As facilidades de atrair determinadas doenças em cada número, porque eu preciso da minha colinha. Por enquanto eu vou te falar aqui. E na sua missão de vida, que é um dos números mais importantes que a gente tem, né? Que é realmente o que você veio fazer aqui. E aí a sua missão é o 1. O 1 é o primeiro de tudo, né, Giovana? Então, Hum. assim, é a pessoa da liderança, do empreendedorismo, da criatividade. São pessoas super racionais, as pessoas do 1. A gente tem que sempre tomar cuidado com as emoções ali, porque elas são extremamente racionais. Então, a pessoa do 1 veio para transformar. Você tem essa transformação de novo na sua missão de vida. Ela transforma e ela cria. Então, se tiver ruim, ela melhora. Se tiver que acontecer, ela faz acontecer. Ela sabe, pegar aquilo ali para ela. O número 1 fala totalmente sobre pessoas que têm essa postura de desbravadora das coisas, sabe? Vamos fazer, vamos ali, eu dou conta disso. Esse é o número 1. E que você tem na sua missão de vida. Então, assim, É, muita coisa nova aí. Você tá toda hora, né, trilhando um caminho, fazendo alguma coisa diferente, dando ideias novas, vamos fazer isso. Eu que sou sim. sua amiga sei da sua empolgação, que às vezes eu nem dou conta de acompanhar. E é sempre isso mesmo, é muita ideia, é muita vontade de fazer, né? Eu acho que essa análise existencial, ela deveria ser obrigatoriedade para seres humanos após certa idade, né, que está querendo mesmo buscar. Porque quando você se conhece dessa forma, você já muda todos que estão ali à sua volta.
Porque Sim. você vai usar a sua sabedoria, o seu conhecimento, os seus pontos para poder analisar. Bom se todo mundo tivesse, né, fazer um mapa do nascimento familiar. Aí, Não, eu falei essa semana sobre isso com uma sério? funcionária pública que eu atendi. Num assunto, eu falei com ela, olha, todos os funcionários, para serem contratados numa empresa, deveriam passar pelo mapa de nascimento. Só que você tem que ter autorização do funcionário. Então, assim, você vai contratar, você já falou, olha, eu preciso do seu documento para eu fazer uma coisa assim, você autoriza, vai ser isso, é um relatório sobre a sua vida e depois eu vou te dar, se a pessoa autorizar. É, porque Deveria você existir, vai porque você escolher. conhece a pessoa de verdade. Você vai escolher as pessoas devidas para aquela profissão e sabe onde, sabe que ela vai ser. Por que que ela tem É, talento? Porque é, às vezes você vai colocar uma pessoa num lugar errado. Por exemplo, você quer, digamos, você vai colocar uma pessoa na ponta de uma comunicação ali, a pessoa precisa falar, precisa mandar e-mail, precisa escrever, mas ela não tem esse dom. Não adianta você colocar ela ali. Não vai dar certo, entendeu? E assim é o contrário também, né? Bom, então vamos terminar aqui, Giovana. Aí a gente vai falar dos seus desafios. Eu não vou colocar os seus desafios aqui, só vou são falar o poucos. seguinte: Eu acho que na verdade, é só um. só Por um, quê? né? Até o número 9, a gente traz lições. E do número 9 em diante, a gente traz dívidas, que são coisas que a gente realmente precisa aprender. A gente trouxe aqui para ser desafiado em relação a isso. As lições são coisas assim que podem te pegar, sabe? Que você tem que dar uma atenção, mas não necessariamente vai fazer parte da sua vida se você estiver alinhada com esse número, tá bom? Então, aqui você só tem o 9 e a boa notícia é que todos nós temos o 9, porque o 9 ele fala desse amor universal. Todos nós estamos aqui para evoluir, para aprender a amar, né? E depois na sua dívida, eu não vou falar o número para que ninguém saiba o que que é, porque se alguém tiver acesso a isso, ninguém precisa saber, né? Realmente você só tem uma aqui que você precisa olhar. E as tendências que a sua personalidade tem. Você tem 3 tendências, que é também essa questão assim, quando eu vivo à sombra do meu número, a minha tendência é criar isso aqui para mim. É ser isso, isso, isso e isso aqui, entendeu? É. Apenas isso, tá? As tendências não determinam a sua vida, mas é bom ficar de olho para elas não te pegarem. Seus dias favoráveis também são bastante dias, né? Ótimo. E Tá as cores, só certinho. as cores que eu acho que no meu mapa eles poderiam ter ampliado a paleta. Mas, oh meu Deus. Mas, Tatiana, me conta uma coisa. A única coisa que a pessoa precisa para. Eu imagino que muita gente vai ficar curioso, né? Querendo Uhum. saber o mapa do nascimento, fazer, entender como funciona. A única coisa que ela precisa é entrar em contato com você e marcar o dia. Marcar o dia e ter a certidão de nascimento de preferência. Como eu falei no começo, Giovana, eu abro exceções para nomes que, assim, não existe possibilidade de ter acento. Nomes claros, por exemplo, Carlos, Fernando, Tatiana, são nomes que não têm acento. E aí, quando chega no sobrenome, tem que ser sobrenome assim, por exemplo, Souza é com Z ou com S. Você Uhum, tem que ter certeza, entendeu? Então, uhum. normalmente a gente tem ali na identidade, mas se tiver um nome com acento, igual, por exemplo, Patrícia, gente, deixa eu lembrar um sobrenome aqui que possa ter acento. É, É, é nossa, Otávio. mas eu tava vendo nome próprio, né? É, Tô dizendo sobrenome. sobrenome, não sei. Pensa no seu aí. Não. Vaz. Não. Não É, tem um acento no não A, tem. né? Quando é um nome simples, que não corre o Sim. risco de ter acento, ótimo. A gente faz só com a pessoa, por exemplo, se ela não tem acesso à certidão dela, tá? Uhum. Aí a gente faz com os dados que a gente tem, que no caso vai ser certidão de casamento ou documento de identidade. Mas eu prefiro que seja com a certidão de Então, nascimento. somente isso, entrar em contato com você, agendar, Sim, né? aham. Não precisa de horário de nascimento, gente. Muitas pessoas me perguntam, ai, Tati, eu não sei qual que é o horário que eu Mas nasci. é por Não causa do precisa. mapa Astral, astrológico, né? O mapa exatamente, astral precisa Sim, são duas coisas totalmente diferentes com um nome muito parecido, né? exatamente. É. Agora é interessante isso. Eu não é merchan, não tô fazendo merchandising, mas assim, Uhum. minha vida mudou demais. Duas Ai, que coisas. bom, Giovana. Mudou com o Axis,
né? Uhum. Que essa é uma outra terapia, pode ser um outro podcast para a gente falar. Uhum. E mudou com o mapa do nascimento. O mapa do nascimento eu fiz ano passado, né? Não, você fez há 2 anos Fiz atrás. há 2 anos. A Giovana foi a minha segunda cliente de mapa de nascimento, porque eu estava estagiando, né, quando eu fiz o seu mapa. Eu estava Ah, estagiando, por isso que eu peguei ela assim, sabe, na isca. E foi assim, porque assim, eu acho que a partir do momento que a gente começa a buscar autoconhecimento, você cai em várias ferramentas, igual você falou do Axis, né? A gente uhum. pode ir pro lado do Axis, pro lado do Reiki, e esse autoconhecimento puro e simples como mapa de nascimento. Mas é importante a gente lembrar, Giovana, das travas que a gente tem energética, das limpezas que a gente precisa fazer energeticamente, tá bom? Eu gosto muito de receber as pessoas no meu consultório, mesmo que sejam para um mapa, porque eu tenho lá no consultório um aparelho chama Dual Road. Não sei se você conhece. Não conheço. Ele mostra os chakras, né? Assim, se os chakras estão ou não alinhados. Então, eu gosto de fazer, às vezes, eu faço antes, quando a pessoa chega, eu meço os chakras e depois para a gente ver se está alinhadinho. Então, por exemplo, às vezes a pessoa vai lá fazer um mapa, se ela for presencial, ela acaba ganhando um reiki, porque eu não vou deixar ela sair com É, os chakras desalinhados, entendeu? e engraçado que os chakras, eles desalinham com muita facilidade, né? Sim, Você muito precisa facilmente. quase ser um monge para poder estar meditando o tempo inteiro, porque como a gente vive em sociedade, tem pessoas, trabalham numa empresa que tem N pessoas, aí as pessoas Uhum. cada hora chegam com uma. Isso é natural, desalinhar, né? O chakra, ele vai desalinhar assim com tudo que você traz para dentro, né? Tem tudo que você pega para você. Então, brigou no trânsito, você pode brigar e simplesmente falar: "Nossa, que loucura". Meu marido me xingou. Meu marido me xingou, vou xingar Vê? ele também, vou resolver, Aí o acabou. chakra. Ele tá nervoso, tudo bem. Agora, meu marido me xingou, briguei no trânsito e aí eu coloquei a cabeça para fora e esbravejei. Aí você já Senti a virou meliante, emoção, meu filho. sentiu a emoção negativa, levou para dentro. É. Aí você vai brigar com seu marido, você coloca um monte de coisas ali, sentiu, levou para dentro. Aí isso É, desalinha facilmente seu chakra. esse escudo invisível que todos nós deveríamos ter, ele ajuda muito, né, Tati? Sim. Porque eu percebo que quando você consegue respirar e antes de falar alguma coisa, Uhum. imaginar um escudo que aquilo ali não está entrando, aquilo não é um problema seu, aquilo não tem que entrar, Uhum. você muda a sua história, né? Giovana, mas isso passa pela inteligência emocional, né? E passa totalmente também pela as ferramentas de autoconhecimento. Por quê? Quanto mais a gente se conhece, a gente sabe o que vai te liberar um gatilho de uma emoção muito forte. Uhum. A gente sabe, por exemplo, que está entrando numa crise de pânico, né? Pessoas que têm crise de pânico. Então, tudo passa pelo autoconhecimento e sempre você deve olhar para dentro de você para se conhecer melhor e adquirir essa inteligência emocional. Porque a inteligência emocional hoje é tudo, assim, as emoções determinam a nossa vida, né? É o que a É. gente leva. A gente é criado, né? Nós somos criados geralmente por famílias, a gente tem pessoas da família, então a gente pega muito isso também, né? A gente leva isso. Coisas que os pais da gente fala, A os gente irmãos, coloca a para gente coloca dentro e para cria dentro uma e vive, crença. e Uhum. vive aquilo como se Como fosse uma verdade, verdade, né? exatamente. Outro Ah, dia eu até ouvi uma crença muito interessante, que eu falei, gente, eu escutei isso, hoje eu já não escuto mais, mas eu escutei isso durante tantos anos da minha vida. Uma pessoa que falava assim, a oportunidade é um cavalo que só passa selado uma vez. pois é. Olha, e aí às vezes a pessoa vive a vida inteira achando que perdeu a Que oportunidade perdeu a e não oportunidade. consegue construir, É. porque ela perdeu aquela oportunidade. Então, Sim, né? aí a pessoa fica só ali, né, de braço cruzado, a minha oportunidade já foi, agora eu vou esperar a próxima existência, se tiver, né? A próxima existência, a oportunidade tem todo dia, gente, o tempo É, todo, né? o Tudo que tempo a gente faz, inteiro. a gente vai gerando oportunidades, né? Sim, sim. Giovana, será que eu posso falar então rapidinho sobre cada número? Claro, Só para pode as sim. pessoas terem uma noção assim Sim, exata de cada número vamos, e vamos ninguém ficar falar. aqui curioso. Eu trouxe uma colinha, gente, porque é muita coisa, eu preciso dar uma lidinha, tá? Então, o número 1, como eu falei, são as pessoas líderes, são extremamente criativas e é a pessoa que veio para começar a inovar tudo. Agora, no excesso, ela pode ser uma pessoa muito autoritária, com pouca ação e pouca iniciativa. Por quê? Se ela está vivendo a luz, ela vai viver o melhor desse número. Se ela está vivendo a sombra, ela vai viver o pior.
né? O número 2 fala das pessoas que acreditam na parceria, na força dessa parceria, tá? Então, normalmente são pessoas amorosas e são pessoas que trazem uma energia, sabe? Quando a gente fala assim, nossa, fulano tem uma energia maternal, é muito amor, é muita doação. E o grande desafio do 2 é cuidar dele mesmo, porque ele cuida de todo mundo, tá bom? Desculpa, no 1, as doenças relacionadas ao número 1 são as doenças do cardíaco, tá? E a do 2, então, são pessoas que acreditam na força da união, que gostam de aprender. Enfim, agora no excesso, elas podem se tornar solitárias, serem dependentes emocionalmente, que é um pecado para o 2, e se desencorajar, por exemplo, de tomar decisões sozinhas, porque elas acreditam tanto nas parcerias, elas têm tanta força nessa parceria que às vezes sozinha ela não dá conta de dar um passo, sabe? Uhum. Ela precisa ter alguém e não é necessário. Ela tem que alinhar ao número, a força do número dela, tá? As doenças do 2 são as dependências químicas. Então, todo mundo que tem um 2 aí no mapa, em qualquer casa que seja, olhar para as dependências químicas, tá bom? Ou melhor, tomar cuidado, né? O número 3, gente, que é o número da comunicação, que eu falei até aqui do mapa da Giovana, né? Então, é um número que se liga muito à espiritualidade, aprecia a beleza em todas as coisas que faz, são pessoas muito alegres, que têm muita amizade, né? São pessoas divertidas. E agora, no excesso, ela pode se tornar uma pessoa com dificuldade de comunicação. Então, por exemplo, pode ser uma pessoa hiperativa, que não consegue terminar as coisas, que às vezes não consegue falar o que sente, o que precisa, tá bom? Ah, Quatro. o 4. Pois é, aí o número 4 é um desafio, né? Porque o 4, você sabe que durante muito tempo nos Estados Unidos não tinha 4 no elevador, né? Eles consideravam o 4 um número de azar. E que, na verdade, não tem nada a ver. A grande questão do 4 é que é um número de muita estrutura, é um número de muita solidez, de muita rigidez. Então, por causa disso, o 4 é um número assim que tem que tomar muito cuidado com a força da mudança, sabe? Porque ele gosta tanto do, do que está seguro para ele, que mesmo que esteja ruim, ele é capaz de ficar naquele lugar para não perder o que tem. Então é uma pessoa assim que às vezes não consegue olhar lá na frente e falar, olha, de repente eu perco, mas de repente eu ganho também. Uhum. E eu preciso arriscar e fazer esses movimentos. E aí o 4, se ele não tomar muito cuidado, ele fica assim, ele se torna uma pessoa extremamente metódica, Engessado. extremamente engessada, sabe? Que tudo do jeito dele, da maneira dele, e fica infeliz, porque passa, né, uma vida inteira por aquilo. É importante falar que o 4 é um número que vibra no medo. Então é uma pessoa que está sempre com medo, sabe? Sempre com Uhum. medo de se estiver vivendo à sombra desse número, tá? Uhum. Na luz, não. Na luz ele é disciplinado, ele vai atrás do que ele quer, ele pode ter um pouquinho mais de dificuldade, às vezes, de dar o passo, mas na hora que ele dá, ele brilha, porque ele já traçou uma meta, um plano perfeito na mente, tá bom? Bom, e aí as doenças que o 4 pode adquirir são doenças arteriais, doenças tipo reumatismo, exatamente pelo endurecimento, né? Interessante como é que a gente cria as Uhum. doenças, né, alinhadas aos nossos números. A quem a gente é, na verdade. O número 5, eu não preciso falar muito, eu já falei. São as pessoas. O mais engraçado é que o número 5 são pessoas, assim, que vieram para ter esse espírito jovem, sabe? Eles passam muito por isso. Bom, gente, vou falar rapidinho. Normalmente o 5 pode atrair doenças de pele. O número 6 é o número do amor, e normalmente são pessoas muito ligadas à família. Às vezes não a emoção é tão à flor da pele nessas pessoas que elas não conseguem expressar a maneira que elas sentem. E a maioria das vezes são incompreendidas. Quando não conseguem, tá, gente, fazer isso. Bom, então no excesso, pode ser muito indecisa, com pouca diplomacia e pode ter decepções com as pessoas que ela gosta e confia. Doenças do cardíaco. Tô igual Márcia Fernandes. É. O número 7, que eu falei, é o número da perfeição, que é extremamente espiritual, extremamente inteligente, preza pela excelência em tudo que faz e são extremamente questionadores. Então, sempre querem ter o porquê de tudo, a maneira exata de tudo. No excesso, muito críticos, muito perfeccionistas e às vezes podem se tornar arrogantes. Doenças mentais, então cuidar das emoções. O número 8 é o número da matéria. A gente fala que o 8 é o número do dinheiro na numerologia, né? É o número da prosperidade, se você tiver alinhado a ele. Se você não tiver alinhado a ele, você tem dificuldade de delegar, você afasta o dinheiro de você, você precisa dar uma olhadinha no 8, que é um número ótimo, mas você tem que estar muito organizado nele, tá bom? No excesso atrai problemas financeiros e se apegam. Uma coisa muito importante do 8, gente, cuidado quem tem 8 aí. Se ficar apegado demais no dinheiro e esquecer das pessoas, esquecer da família, isso é um problema pro 8. E doenças químicas e emocionais, porque ele não consegue, sabe?
medir a água e o fubá. Número 9, são pessoas que possuem 3 vezes o número 3. Então, por isso é um número muito espiritual. E normalmente são pessoas no final do ciclo de evolução. São sábias, humanas, excelentes ouvintes, são prestativas e nasceram com dom da empatia e de contagiar as pessoas. O 9 tem que tomar cuidado com o seguinte: ele realmente contagia, ele é muito magnético. Então, assim, se eu tô aqui e eu tenho 9 e eu tô bem, todo mundo vai estar bem. Mas se eu tô mal-humorado, eu carrego todo mundo Uhum. comigo, sabe? Eu tenho esse poder. No excesso, é crítico demais e tem a doação, assim, de tirar a roupa do próprio corpo, como se isso fosse um valor para ele absoluto. Doenças do sistema nervoso e do coração. O número 11, eu já falei, gente, então o 10, nosso não? tempo acabou. 10. Não, o número 11 e o número Ah, 22, que são números que a gente ah, não tá. reduz, Uhum. tá? Então, o 11 e o 22 eu falei. Vou falar só dos desalinhamentos dele, que pode ser uma pessoa destrutiva, que ficar na paranoia, como eu falei naquela hora. E o número 22 fala sobre... O número 22 é raríssimo de acontecer. Eu fiz 3 mapas até hoje com 22. E eu já fiz muito mapa. E o número 22, ele fala sobre a força que essas pessoas têm de mudar. Aquela pessoa que o que ela falar que ela vai fazer, que às vezes a gente olha e fala assim, é meio impossível isso aí. O 22 dá conta. Então, não duvide do 22, tá? São pessoas futuristas, extremamente realizadoras, que gostam de ensinar. Tem o dom da palavra também. E desalinhadas tendem a ganância, a corrupção, ao ganho, tentativa de ganho fácil, tipo político. Gente, muito obrigada. Acabou nosso tempo, né? Nossa. Foi um Ô, prazer, Tati, viu? eu gostaria muito de te agradecer. Eu que Se agradeço. dependesse de mim, eu teria um podcast todos os dias com a Tatiana. Porque assim, a gente conversa muito O e ela é assunto uma pessoa flui. espirituosa, espiritual, é uma pessoa que você gosta de ficar Ah, perto. obrigada, Giovana. Mas você sabe Vou te que contar é. um segredo. Eu tenho Não. 9. Eu também sabia. Eu tenho 9. Então, Mas muito obrigada, Giovana. É eu, muito bom receber isso. Eu é, recebo e pego para mim. Obrigada. gostaria de agradecer muito e pode falar, eu vou colocar na descrição do vídeo, mas pode falar os seus Uhum. contatos para quem quiser. Tá, eu vou deixar meu Instagram então, tá bom? Aham. Bom, gente, meu Instagram tem um link na bio, você fala diretamente comigo, tá bom? É tatiana.pisani. Vai ser um prazer falar com vocês. Espero Pisani é que tenha P-I-Z-A-N-I. P-I-Z-A-N, P-I-Z-Z-A-N-I. São Ai, tem 2 dois Z's. Z's, aí esqueci que ela é Na italiana. verdade, eu mudei pela numerologia. Ah, é? Sim, o meu Pisani é com um Z só. Mas Ah, eu tive que ok. acrescentar mais um Z por causa da numerologia, pelo que eu queria vibrar, que o meu nome vibrasse. Então, eu acrescentei. Depois você me ajuda. Ajudo. Depois eu te conto o segredo. Então Espero tá, ter gente. contribuído, gente. Foi um prazer. Foi Oi, ótimo. gente. Então, muito obrigada para quem gostou do canal, gostaria que se inscrevesse, compartilhasse, curtissem, né? Mas toda semana a gente traz aqui uma pessoa para contar alguma história, conhecimentos, dividir coisas boas. Beijo para todo mundo, ótima semana. Obrigada. Beijo.